No vídeo anterior, fizemos esta pergunta: a ciência oficial é uma ciência livre? Neste vídeo, 4 eminentes cientistas evolucionistas nos darão a resposta. Eles mesmos. A ciência oficial não é uma ciência livre. Vamos ouvir o primeiro cientista, o Dr. Stephen Hawking. Nosso universo não é o único, mas muitos outros universos foram criados do nada. Sua criação, entretanto, não requer a intervenção de nenhum deus ou ser sobrenatural. Em vez disso, essa multidão de universos surge naturalmente da lei física. Eles são uma previsão científica. Vamos ouvir o segundo cientista, o Dr. Richard Dawkins. A evolução é um fato, acima de qualquer dúvida razoável, acima da dúvida séria, acima da dúvida sensata, informada e inteligente sem dúvida. A evolução é um fato. A evolução é um fato. Nessa perspectiva, o design inteligente ou qualquer forma de criacionismo científico que reconheça a existência de um designer ou criador serão considerados pseudociências e serão descartados e excluídos. Fora! Mesmo que eles usem experimentos perfeitos, química, biologia, bioquímica, biologia molecular, paleontologia, com páginas e páginas de evidências científicas, já está decidido. Esta é a conclusão desta ciência comprometida com o materialismo filosófico. Não podemos negar o desígnio na vida. Existe de maneira óbvia, mas esse desígnio não é real, é apenas aparente. Essa conclusão, para eles, não é discutível. É obrigatória. Vamos ouvir o terceiro cientista, o Dr. Francis Crick. Em 1981, ele afirmou: um homem honesto, armado com todo o conhecimento à nossa disposição, agora só poderia declarar que, por enquanto, a origem da vida parece quase milagrosa. A origem da vida parece quase milagrosa. Então, Francis Crick defendeu o design inteligente? Não. Devido às suas convicções filosóficas, embora essa hipótese fosse evidente, ele não queria aceitá-la. 7 anos após essa declaração, ele afirmou o seguinte: os biólogos devem constantemente ter em mente que o que eles veem não foi projetado, mas evoluiu. Os biólogos devem constantemente. Um cientista manda o que outros cientistas têm que pensar. A ditadura do cientificismo. Não tem nada a ver com a ciência de sempre, a ciência que duvida, a ciência que quer descobrir a verdade. Sem paixões, sem preconceitos. Mas você pode se perguntar, esses não são casos isolados, os de Dawkins, Hawking e Crick? Não são. É a atitude adotada pela ciência oficial atual. Mas como isso é possível? Vamos ver o que escreveu um renomado geneticista, representante dessa ciência evolucionista. Não é que os métodos e as instituições da ciência nos obriguem de alguma forma a aceitar uma explicação material do mundo fenomenológico, mas, pelo contrário. A frase parece um pouco estranha. Vamos tentar entender isso. Este cientista evolucionista está descrevendo suas próprias ideias e as ideias de seus colegas, as ideias da ciência dominante atualmente. Ideias, com uma linguagem um pouco confusa. Muitas vezes, os cientistas usam linguagens estranhas. Não é um ataque, mas talvez uma intuição. Alguém pode se perguntar se eles usam essa linguagem estranha com a esperança de que as pessoas normais, as pessoas comuns, fiquem sem saber nada. E assim, apenas aqueles que estudaram as mesmas coisas e aceitaram as mesmas premissas filosóficas ficarão por dentro. Algo semelhante ao que a Igreja Romana fez com a Bíblia, que foi preservada em latim por séculos. Conforme afirma o Dr. Marcus N. Eberlin, renomado químico defensor da teoria do design inteligente, o evolucionismo espera que você não saiba química. Mas, com um pouco de atenção, podemos entender o que o Dr. Lewontin está nos dizendo, pois podemos não ser cientistas proeminentes, mas não somos estúpidos. Em palavras mais simples, o Dr. Lewontin reconhece que o estudo da natureza não nos leva a uma explicação materialista. Não nos leva. De maneira nenhuma. Eles próprios dizem: as evidências científicas parecem nos levar a aceitar a teoria do design inteligente, ou o que é conhecido como criacionismo científico.
A convicção que sempre existiu na humanidade de que existe um ser supremo, o Criador de todas as coisas. Embora ele tenha sido nomeado de maneiras diferentes, ele sempre foi reconhecido. É, na verdade, uma evidência intuitiva e racional. Mas vamos continuar com a explicação do Dr. Lewontin, agora completa. Somos obrigados, por nossa adesão anterior às causas materiais, a criar um aparato investigativo e um conjunto de conceitos que produzam explicações materiais. Não importa o quão contrárias sejam a nossa intuição, por mais estranhas que sejam para os não iniciados. Além disso, esse materialismo é absoluto, porque não podemos permitir um pé divino na porta. Um pé divino! Ou seja, como afirmou o Dr. Dumbarton. A questão importante não é ciência? Em outras palavras, não importa se é ciência ou não é ciência. Porque a ciência se tornou a maneira de pensar e entender as coisas, de uma forma que exclui tudo que não gostamos. Em outras palavras, essa ciência dominante decidiu excluir da categoria de ciência, em letras minúsculas, tudo o que não gostamos. Mas quem não gosta? Eles. Mas quem são eles? Os cientistas evolucionistas. É, portanto, uma ciência tendenciosa, que assume um lado filosófico. Uma ciência que se baseia em ideias e crenças ateístas, ao invés de ser baseada em experimentos científicos. Uma ciência comprometida com o evolucionismo. Bem o oposto do que a própria definição da palavra ciência nos indica. O que é ciência? Outra vez? Desculpe-nos. Mas é preciso citar novamente o que diz um dos dicionários mais prestigiosos do mundo científico, o Dicionário de Oxford. A ciência é o conhecimento sobre a estrutura e o comportamento do mundo natural e físico, baseado em fatos que podem ser comprovados, por exemplo, por meio de experimentos. Já sabemos que existem outras definições, mas são muito semelhantes. Ou seja, a ciência segue evidências que podem ser comprovadas, independentemente de opiniões. Se você entrar em sua casa, encontrar seu cachorro deitado no chão e verificar que ele não está respirando, se ele não tiver pulsação, seu coração estiver parado e seu corpo estiver frio, você terá que chegar a uma conclusão científica. Seu cachorro morreu. Embora esta conclusão te desagrade. Não seria científico propor qualquer tipo de solução maluca para ajudar você a concluir que seu cão não está morto, simplesmente porque você não gosta dessa evidência. Portanto, se as evidências nos levam à conclusão científica de que um design não é possível sem a existência de um designer, bem, o que vamos fazer? Nós mesmos teríamos que concordar cientificamente. Mas não é isso que acontece e todos os cientistas reconhecem. Nossa experiência, repetida e consistente, e portanto científica, nos mostra que não há um design sem um designer. Se há um design na natureza, deve haver o designer da natureza. É óbvio. Existe, mas para a ciência oficial, essa hipótese é proibida. Hoje, a ciência oficial é equivalente ao naturalismo. Apenas noções materialistas podem ser consideradas, não importa o que a evidência diga. Impressionante! Com certeza, qualquer um dos mais eminentes cientistas da história se revoltariam e diriam: dessa ciência, estou fora! Muitas pessoas, talvez você esteja entre elas, por causa da versão oficial, pensam que são poucos, mas são muitíssimos. Mencionamos alguns dos mais famosos: Nicolau Copérnico, Francis Bacon, Galileu Galilei, Johannes Kepler, Blaise Pascal, Isaac Newton, Gottfried W. Leibniz, Leonhard Euler, André-Marie Ampère, Michael Faraday, Max Planck, Albert Einstein e muitos outros, como Boyle, Bernoulli, Mendel, Pasteur, Watt, Ohm, Mayer, Fleming, J.J. Thomson, Joule, Maxwell, Linneu, Humboldt, Kierkegaard, Dalton. Nossa! Existem muitos mais, e isso sem nomear os cientistas vivos, pois seria interminável. Vamos ouvir o quarto cientista,
o Dr. Richard Lewontin. Estamos do lado da ciência evolucionista, apesar do extremo absurdo de alguns dos seus conceitos. Apesar de seu fracasso em cumprir muitas de suas promessas bizarras com relação à vida e à saúde, apesar da tolerância da comunidade científica por histórias especulativas e infundadas, porque temos um compromisso prévio, um compromisso com o materialismo. Não é que os métodos e instituições da ciência nos obriguem a aceitar uma explicação materialista do mundo fenomenológico, mas, pelo contrário, somos forçados por nossa adesão a priori às causas materialistas para criar um aparato de investigação e uma série de conceitos que produzem explicações materialistas, sem importar se vão contra a intuição, por mais místicas que sejam para os não iniciados. O materialismo é um absoluto, pois não podemos deixar que um pé divino cruze a porta. Aqui está a chave, explicada pela própria ciência evolucionista. Sem nenhuma vergonha, é, portanto, uma ciência dogmática, autoritária, pseudocientífica. E o pior e mais ridículo, e também o mais doloroso para quem quer seguir a ciência objetiva, imparcial e bem feita, é que qualquer cientista que não aceite o evolucionismo será acusado de ser dogmático religioso, criacionista autoritário, pseudocientista ignorante. E assim estamos. Mas não desanimamos, nem nos desencorajamos, pois sentimos uma imensa satisfação de saber que a ciência e a verdade são como são, e nenhum ser humano, por mais inteligente que seja, pode modificá-las. Continuará. A ciência nos leva a Deus.